Hoje eu vou conversar com vocês um assunto que influencia diretamente, não vou dizer nem indiretamente, diretamente na vida de todo o guarapuavano e de todas as pessoas da nossa região. A Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava chega aos 71 anos como uma das entidades mais tradicionais e mais influentes da cidade. E ela não se restringe apenas ao comércio, ela extrapola, ela avança nas discussões sobre políticas públicas, sobre, enfim, o desenvolvimento econômico e regional. E para falar sobre isso e também sobre todo o cotidiano da ASIG, eu recebo aqui nos nossos estúdios a presidente, que é a empresária Maria Inês Guiné. São 71 anos que não são apenas um marco, né, presidente? Mas ele representa, sim, eu acho que o fortalecimento de uma entidade que se reinventou, principalmente após o Covid, visando fortalecer o comércio local. Qual o legado que você... Vou te chamar de você, Cris, né, por Maria? favor, Cris, Maria Inês, por porque é favor. muito estranho Né? eu vir aqui te tratar de senhora. Né? Só o que me falta, senhora Cristina, pelo amor de Deus, quantos anos de luz aí? Qual é, assim, a condição e a percepção que você tem de estar à frente de uma entidade de mais de 7 décadas? Cris, Seja bem-vinda, obrigada, né? minha querida, obrigada a todos que nos acompanham, né, Rede Sul. É uma alegria estar aqui nesse respeitoso aqui, veículo aqui que nos leva, né, muito além das nossas portas, né? Cris, realmente é uma grande responsabilidade. Você sabe que quando eu olho para a galeria lá da nossa sala Repinho, quando eu olho para aquela galeria dos 28 colegas que já estiveram lá, né? Eu sou a 29ª, né? O primeiro lá está o seu Nivaldo, né? Quer dizer, olha o legado que a criatura deixou, né? Foi o nosso primeiro presidente, foi o fundador, foi o visionário que entendeu, né, o porquê que nós tínhamos que criar uma associação comercial, que papel ela tinha no contexto da comunidade, né? E realmente sempre estive, mesmo antes de estar na presidência, sempre olhei para a nossa associação comercial com uma responsabilidade enorme de quem precisa ser partícipe da nossa sociedade, da nossa comunidade, e como você disse, ela é além da comunidade. Como instituição mãe da nossa região, né, que nós fazemos parte hoje da Cascopar, da coordenadoria, nós temos essa responsabilidade como entidade mãe de abrir sempre os braços, né? De estar ali à disposição. Sempre falo muito isso para os meus colegas das associações comerciais, dos outros presidentes, onde a gente participa no grupo juntos, né? Olhem para nós, contem conosco, venham aqui para dentro, né? Sintam a casa de vocês. Então, o legado de unidade que a nossa associação comercial tem para com toda a nossa região. E quando estou falando unidade, eu estou falando de dar as mãos mesmo, Cris, sabe? Em tudo aquilo que diz respeito ao desenvolvimento da nossa cidade, em que nível seja, né? Independente do nível. E hoje, 70 anos depois, 71 anos agora, que está fazendo agora no mês de janeiro, estamos no nosso mês de aniversário, parabéns você, nosso associado, né, que faz parte dessa grande família, e não só o associado, mas todo o comércio de forma geral, e a nossa comunidade, as nossas instituições. A gente fala de um momento de uma instituição que está muito de mãos dadas com as outras instituições que buscam o desenvolvimento da nossa cidade. Hoje é muito nítido isso nos nossos grupos de trabalho que a gente tem, nas convocações macros que são feitas, que vêm para o desenvolvimento da nossa Guarapuava e da nossa região, a gente percebe muito isso, né? Que ela foi amadurecendo, e que hoje ela é bastante demandada e tem buscado dar respostas positivas a todas essas demandas, né? Aqui, fora, né, com as autoridades, fora da cidade, né, no nosso estado, no nosso país, enfim, a gente percebe isso, né, que ela é olhada hoje com essa responsabilidade. E isso, 70, 71, 72, isso só tende a crescer, precisa crescer, né? Ela precisa
continuar nesse crescente, precisa continuar sendo enxergada internamente, mas de fora também, como alguém que pode ser fio condutor, que pode auxiliar aí no desenvolvimento e naquilo que vem aí Pois pelas nossas é, demandas. dentro dessa tua fala, o que você poderia listar, por exemplo, de uma conquista, mas de um peso político, sabe? Que a entidade, se não tenha sido a responsável, mas que tenha tido um peso muito grande numa ação efetiva. Por exemplo, aeroporto regional. Cris, isso. Você sabe que até eu tive que responder algumas coisas, mas isso é normal, né? A gente, na vida da gente, na vida pública, quando você assume uma instituição assim. Eu tive que responder lá no começo, mais no início do ano passado, quando a luta ferrenha começou. Viu, mas o que vocês têm a ver com isso? Você acredita que eu tive que responder isso? Por favor, não acredito. Mas eu respondi que nós Eu tínhamos, não acredito. que se existia alguém que... nós temos algumas barreiras ainda que já foram rompidas, você sabe, né? Você milita aqui o ano, né? A vida inteira, né? Já foram vividas, precisamos viver, já rompemos algumas, precisamos romper algumas, outras para frente e assim será. Mas eu respondi com toda a propriedade, com a responsabilidade de uma entidade que tem 70 anos e que sempre participou da vida da sua comunidade e que olha para o aeroporto como realmente um agente de desenvolvimento. Meu Deus, total, infraestrutura. É logística, é infraestrutura. O nosso comerciante, né, o nosso associado, ele é beneficiado diretamente, ele é interessado diretamente. Se não para fazer as suas compras, né, nós temos vários tipos de associados, como por exemplo, a universidade ou as universidades, as faculdades, os colégios que vem para cá, que atrai simpósios para cá, que tem palestrantes que precisam vir para cá para ajudar no desenvolvimento dos nossos professores, das nossas instituições, enfim, e que se você não tem um aeroporto, né, qual é o profissional hoje, Cris? Vamos ser muito sinceros, o profissional que é aquele que vive no caminho, que vive na estrada, hora ele está aqui, hora ele está lá, está aqui no Amazonas, hora ele está aqui no Paraná, hora ele está, sei lá, que vai ter tempo para ficar 5 horas de vida, mais 5 horas, 10 horas na estrada, não tem, gente. Então, essa luta do aeroporto, e continua, né, Cris? A gente está vencendo etapas, né? Vencemos a primeira, né? Lá atrás se tinha vencido a questão de continuarmos voando, né? Aí de repente com toda essa surpresa azul e tudo mais, mas só que assim, Deus faz as coisas sempre muito certas. E a gente estava muito acomodado, a gente está voando, né? Tá ali pelo azul, tá voando, né? Estamos aí com a TR, com 72 passageiros, tá bom. Não tá bom, Cris, porque nós somos grandes, eu tenho dito isso. Justamente. Nós somos grandes, Cris, e é daqui para frente. A gente merece mais. Eu digo isso, nós merecemos, em todas as minhas falas eu deixo isso muito claro, nós merecemos, enquanto nós, Guarapuavãs, não tomarmos consciência disso, né? Olha, eu nem sou tão guarapuavana, né? Tô aqui há 40 anos, mas eu me considero. Não tomarmos ciência disso, de que é nossa e que as coisas são nossas, e a gente precisa estar junto pelo desenvolvimento, né? Falando a mesma linguagem, fazendo a mesma defesa, independe de quem está em governo A, B ou C. Pois o nosso desenvolvimento. Justamente, e quando você fala, né, do guarapuavano, do empresário guarapuavano que precisa dessa logística, eu já penso assim que a gente tem que furar a bolha, sabe? Isso. A gente tem que atrair o empresário de fora. Exatamente. Porque a gente vai chegar até um limite. Agora, Guarapuava precisa crescer de fora para dentro também. E qual é a primeira coisa que qual é a logística? Qual é a infraestrutura que tem você aeroporto? tem? Exatamente, né? Hoje não tem, as pessoas são muito assim, essa é a vida, né? E não adianta a gente pensar, ela não vai para trás, ela vai para frente, né? Então, século XXI. Quando a gente viu essa situação, quando a gente foi tomado por essa situação, numa reunião com o Azul lá no gabinete do prefeito, né, que estavam as instituições, e a gente percebeu realmente que o negócio era real, que ia parar e tratar, nós podíamos muito bem, como me fez essa pergunta essa pessoa, o que eu tinha a ver com isso, né? O que a associação tinha a ver com isso, né? Desculpa, mas a gente só ri, né? Eu poderia muito bem cruzar os braços e dizer, não, tá bem confortável. Não, gente, eu nunca... Isso para frente, gerações para frente, nunca vão poder dizer que em 2025 era a Marinês, presidente da associação, junto com a sua diretoria, e aquela diretoria não se mexeu junto com as outras instituições, se omitiu. Não.
Este legado eu não deixo, Cris. Eu deixo o legado de provocação, sabe? Que é o que a gente entendeu. Nós fomos provocados, né? E quando a gente disse, viu, já, a gente não pode esperar, né? E até por conta da própria eleição que tem este ano. E nós, né? Se você for deixar, se a gente fosse deixar os processos, nós íamos ficar mais 3 anos sem voar e nós não podemos, Cris, sabe? Tudo que nós estamos fazendo, tudo que a gente empreendeu junto com os outros colegas das outras instituições, é para a gente realmente começar o nosso processo este ano. Porque eu vejo assim, sociedade civil organizada. Adianta você se organizar dentro do teu casulo? Não, é isso aí. Essa foi a provocação. Isso que a gente se sentiu incomodados. Não, gente, nós temos que, e é conosco. Cris, foi o tempo de ficar esperando. Claro, todos, e nós estamos aí para andar com todos os políticos e todas as classes que queiram buscar esse desenvolvimento. É preciso, né? A gente precisa uns dos outros, mas chega de dizer que os governos vão fazer. O próprio o projeto do aeroporto foi um. Sim. Então ele fez, nós só Sim. entregou ao governador porque as instituições, a sociedade civil organizada, realmente se organizou, bancou, foi lá, entendeu. Antes, né? Antes já para retomar o voo, quando já havia sido paralisado, né? Isso. Foi exatamente. a iniciativa privada que fez, vamos falar o português aqui bem claro, que fez uma vaquinha, E foi. fez com um rateio e foi lá e fez a sua parte. Isso aí, os 600 mil foi de porta a porta, e nós somos extremamente gratos aos empresários e às empresas, né? Tivemos pessoas físicas e também pessoas CNPJs que realmente entenderam, né? Que ajudaram. Cada um fazendo a sua parte. Cada um fazendo a sua parte. E é assim, Cris, é assim que precisa ser, é assim que a nossa cidade, é assim que eu tenho dito isso muito também para os nossos colegas, e sempre que a gente tem a oportunidade de estar onde tem os prefeitos e as câmaras e tudo mais, e no movimento regional, eu tenho dito muito isso. Viu, gente, vamos nos olhar juntos, vamos juntos. Tá? E é aí que a gente realmente vai transformar. Chegou, na minha visão, chegou aquela história. A nossa região é do EDH mais baixo, não sei o quê, e o mapa não sei o quê. Chegou. Não, vitimismo. Chegou. Ou nós fazemos por nós mesmos, ou não adianta mais. A gente já sabe, a gente já se reconheceu, ninguém tá tapando de jeito nenhum. Nós sabemos a nossa realidade. Tanto sabemos que estamos nessa luta, né, desse jeito, dessa forma. Mas só se vitimizar, né, e sentar na cadeira, não, Cris. Isso, graças a Deus, não é um legado que eu vou deixar, pelo contrário. O que eu acho bacana isso, porque é uma mudança de cultura até, né? É mudança de cultura. É mudança de cultura, né? Uhum. Porque a gente até conversava um pouquinho antes aqui da gente começar, né? No tempo em que eu era bem ativa na associação, a gente percebia que não havia, o Guarapuavano não tinha, e isso eu quero te perguntar se mudou, né? O espírito associativista. Era aquela coisa de que eu lembro perfeitamente que os ex-presidentes, tempo do Célia Cunha, do Júlio, né? Tentava se criar núcleos e não porque eu não vou. Nossa, eu vou mudar minha estratégia lá dentro daquela outra empresa junto. Hoje a gente vê que os núcleos estão consolidados. Isso é uma mudança de comportamento provocada também pelos empresários de gerações mais novas. Também, com toda a certeza. Hoje eu posso te dizer tranquilamente que os núcleos são a grande força motriz que nós temos dentro da associação. Né? Hoje nós temos cerca de 10 núcleos, né? Que movimentam aí cerca de 300 empresários nesses núcleos, né? Mas que estão assim muito conectados ali, que daí dessas suas paredes dos núcleos conseguem expandir para os demais dentro dos mais de 1.000 associados que a gente tem. Mas, sim, tivemos mudança de gerações, é só a gente pegar as empresas, né? Você percebe isso, né? E houve um amadurecimento empresarial, porque essa moçada que está chegando, Cris, para assumir as empresas ou para criar empresas, né? Vários, não assumindo empresas, legados familiares, não.
abrindo. Eu olho para o Núcleo da Mulher hoje, lá, aquelas 51 empresárias, e eu olho, vejo elas, quando a gente vai para algum tipo de formação, né? Quando a gente tem as consultorias nas empresas, né? Então, eu percebo assim, eu olho com uma alegria, com uma felicidade tão grande, porque eu já faz mais de 15 anos que eu estou entre o Núcleo da Mulher e tudo, né? Que foi a minha porta de entrada do nosso ativismo, e aí eu olho para elas e vejo assim naquela mesa, olha que geração linda que elas estão, sabe? E como a gente percebe que realmente são arraigados, sabe? Que olham como um parceiro mesmo, quem está do teu lado ali é um parceiro. Eu tenho minha estratégia, minha companheira tem, o que a gente pode fazer junto, então a gente vai desenvolver junto, né? Eu não quero me desenvolver sozinha. Eu quero que a minha companheira me desenvolva, que a minha companheira de porta, a gente fala isso, né? Ali o teu vizinho, conversa com ele, fala com ele, que estratégia você está fazendo que vai ter legal. Claro que cada um tem os seus segredos, né? Cada empresário, isso vai continuar. Né? É o pulo do gato, então, normal. isso vai continuar, né? Agora, isso você tem toda a razão. Isso tem ajudado a amadurecer o nosso associativismo. E a outra coisa, Cris, que eu penso que não é para trás, é para frente, né? O que aconteceu? Os meus colegas anteriores, os presidentes anteriores, todos deixaram seus legados. Inclusive, eu falo muito aqui no Marco Borges, né, que era da Employer, meu querido amigo associativista. Eu lembro muito, todos os dias, eu lembro do meu amigo Mazoquim. Nossa. Meu Deus, que assim, era uma força de associativismo, um exemplo de liderança, eu acho que Cristiana. foi uma virada de chave, né? Foi. O Mazoquim, como presidente da CIR. Isso. Aí chega o Claudinei também com essa pegada já, né? Sempre amparado pelo Mazoquim. A gente sempre se amparou muito no Mazoquim, né? E até para eu estar dentro como na presidência também tem a ver com ele. Tanto que quando ele foi embora, né? Eu disse para ele lá falei, não está certo, porque você não me disse. Você disse que ia estar ali junto comigo, e não que não esteja. Eu acredito que ele sabe, porque Sim, eu sempre me referencio a ele, sabe? Referencio a ele e lembro do que ele de tantas lições que ele me deixou. E vou mais longe a você. De vez em quando eu pego alguns áudios dele. Que eu tenho, né? E quando foi justamente, esses dias eu peguei o áudio, quando ele me mandou o áudio, quando ele soube que então eu tinha dito sim. Ele estava em Curitiba, na reunião da FACEAP, da nossa federação. E ele ligou, falou comigo, e aí colocou o presidente Fernando para falar também, sabe? Então, sempre foi alguém que sempre teve uma visão. Então, essas pessoas todas, Cris, foram ajudando. E essas pessoas estavam sempre atuando na sociedade, em algum espaço, em algum canto sempre da sociedade. E isso também, sabe? Falar sobre o associativismo. Hoje, eu fico muito encantada quando eu falo muito isso para a presidente do Núcleo da Mulher. A Bruna era uma quando começou, faz 2 anos já vai fazer que ela está na presidência do núcleo. E quando eu vejo ela falar em associativismo, e quando eu vejo ela dizer que transformação o associativismo fez na vida dela, a Isabel da Metal Kit é a mesma coisa, a Daviele também, todos assim passaram por presidências, né, ou da coordenadoria, e esse movimento, sabe, Cris, que o associativismo tem, que é uma das coisas que eu acho mais linda nele. Não é sozinho. A SIG não está sozinha aqui, né? Eu não desenvolvi o associativismo sozinha. Eu desenvolvi porque eu tive uma coordenadoria, que eu presidi a coordenadoria, que eu fui da FACEAP Mulher em Curitiba, que hoje tenho a honra de ser uma das cadeiras na federação, na FACEAP. Então, estar lá ouvindo uma vez por mês, todos aqueles colegas naquela mesa do estado do Paraná, cada um com realidade diferente. Ampliar teu conhecimento, Meu Deus, ampliar tua visão, isso. né? Quando fala assim, o que é? E não é raro essa pergunta. Isso não sou eu, são todos os meus colegas diretores que respondem isso. E o Claudinei fala muito isso. Que quando antes dele assumir a presidência, ele dizia, o que isso dá? Né? O que é isso? Né? Primeiro, que você nunca pode entrar no associativismo imaginando o que o associativismo te dá. O que é a associação comercial? Calma. O que porque essa é a visão de sociedade e de cidadania. O que é que eu posso colaborar? Né? Qual é a minha contribuição junto com as outras 17 cabeças que estão lá dentro, que podem ajudar a pensar, melhorar o meu ambiente, que é a minha casa, que é a minha cidade, que é a minha sociedade. Se eu melhoro a minha sociedade, eu melhoro o meu ambiente, a minha família, o meu negócio. Sabe que eu acho, é isso que falta. Eu ouvindo você falar, eu estava aqui... minha cabeça estava em ebulição, né? Existe um contraponto, eu acho.
quando você fala de toda essa evolução, de todo esse envolvimento, né, das mulheres, e do outro lado, acho que a sociedade, a população como um todo. Eu vejo a mentalidade das pessoas ainda muito arcaica em certos pontos. E eu vejo uma evolução de outro lado. Então, o que fazer para furar essa bolha? Porque à medida em que você vai, em que você leva as empresárias, os empresários para fora, você está furando. Isso. Você está dentro de uma bolha grande, mas vamos dizer assim que são vários nichos, né? Então, você está furando aquela bolinha ali e indo para um universo maior. Isso. E com isso é que você consegue evoluir. Contaminar no bom sentido. Justamente. É isso aí. E o que fazer para que a nossa população entenda isso? E eu vou pegar um gancho nesse comentário já para a gente falar sobre o sorteio da campanha de Natal. Existe algo mais sério, mais transparente, mais imparcial do que um sorteio pela Loteria Federal? Inquestionável, Cris. E por que tantas críticas? Porque eu falei para você que a gente recebeu várias críticas em relação a isso. Porque, demora muito para ser o resultado. Porque a gente não vê. Meu Deus, Cara, né, Cris? Não tem, né? Não tem. É o que você disse. A gente pegou o órgão mais fiel que tem, né? E isso aconselhados pela nossa federação, pela própria FACIAP, né? Que o nosso sistema é desenvolvido não pela nossa associação comercial, é em parceria com a FACIAP. Isso já é um trabalho, já é um serviço de campanhas que a nossa federação oferece. Então, um grande parceiro está lá em cima, primeiro pela FACIAP, e depois ele vem para as associações comerciais, e é o método que a gente escolheu, nós escolhemos realmente ano passado, a gente fez pelos cupomzinhos, gente, pelo amor de Deus. Meu Deus, não existe que mais. É isso? Colocar lá uma grande piscina que colocamos. Isso é um absurdo, viu? Quando a gente fala, Cris, que é a questão cultural nossa e que a gente tem essa obrigação, eu olho para a nossa associação comercial e cada núcleo que tem lá, e eu vejo isso. Nós estamos aqui com o intuito de ajudar a desenvolver essa nossa sociedade, essa nossa cultura, né? Assim, de leve, de forma gostosa, mas de forma a contribuir efetivamente, né? Então, essa foi uma das questões. Vamos com a loteria, como disse você, é um órgão, né? Assim, que tem uma lisura, né? Porque, demorou. Cris, eles têm 7 dias, nós temos 7 dias para validar. O que é, mas o que é validar? É feito o sorteio, né? Então, é preciso validar se tudo, as pessoas que ganharam ali, que foram sorteadas no dia 7 agora, se realmente elas cumpriram todos os quesitos, né? E realmente, nós acabamos tendo o resultado um pouquinho antes, né? Pela agilidade. Mas foi checado um a um todos esses ganhadores, os 10 iPhones, aliás, os 10 vale-compras, né? Os 5 iPhones, ou do carro, né? Tudo direitinho para ir. Isso sim é lisura. Nós precisamos desse tempo para a conferência, para que seja realmente um processo legítimo. E para evitar a frustração, né? Exato. Você anunciar, aí que já você vai fazer. Já teve. Teve. Você anuncia e não, você não pode receber porque não é teu. Né, não cumpre fere tais e tais requisitos. Então, isso, Cris, nosso é responsabilidade. A gente está agindo como uma entidade responsável, tanto para a comunidade quanto para a nossa sociedade, que é para quem a gente faz a campanha. A gente faz a campanha para o associado, para que ele tenha, entre aspas, uma moeda de troca, né? Um presente para entregar ao seu cliente, né? É essa conexão que a gente faz. É o retorno, né? Então, sim, vamos furando a bolinha, né? Essa é uma, né? De jeitinho ali, se às vezes é com um alfinete maior ou menor, mas a gente vai furando e a gente tem que furar. O que a gente não pode é se estagnar. Justamente. Nem que seja lento, né? Deveria ser bem mais rápido aí, né? Com tanto acesso a tanta tecnologia, tantas coisas, mas parece assim que o cérebro, né? Fecha uma portinha aqui e diz, não, aqui você não entra, né? Até aqui eu vou, mas aqui não. Mas você sabe que eu olho hoje para a nossa sociedade como um todo, assim, para as instituições, os dirigentes das instituições que estão hoje, meus colegas, e percebo que a gente tem evoluído lindamente com isso, sabe? Hoje eu olho e vejo assim que as instituições,
Todo mundo sabe. A FIEP sabe o seu papel. A CDL sabe o seu papel. A SIG sabe o seu papel. O Sindicato Madeira sabe o seu papel. O Sindicato Rural sabe. Cada um sabe o seu papel e sabe que todos nós juntos, sabendo do nosso papel e sabendo da nossa responsabilidade, Isso. a gente vai junto. Com A gente certeza. vai junto. Cada partícula você Isso. juntando, cada um tem a sua força. Agora, Aham. junte Isso. tudo isso, veja Pronto. o que vai dar. A gente se Eu sempre, empodera. eu sempre disse isso, já escrevi e já fui criticada e já fui. Uns aprovaram, outros não, mas eu torno a dizer, eu pego como exemplo a região sudoeste. Uhum. A região Sim. sudoeste, e não são apenas as entidades. Teve um ano que eu lembro perfeitamente que a região precisava de um deputado federal. Uhum. Então, Uniu. os municípios se uniram. Uhum. Sim. É isso, é essa seriedade mesmo. Mas Guarapuava a gente não tem isso. Mas vamos indo. A gente discutia muito isso com o Mazzuchin, porque nesse movimento Sudeste, ele foi uma das Sim, foi lideranças. Justamente. Né? E principalmente nessa questão do deputado federal. Eu conversava bastante, até quando eu escrevi, ele me chamou para a gente conversar sobre isso. Então, Cris, o que acontece, né? Existem todas as diferenças de população divisões, também, né? Cris, fugiu a palavra agora, mas da nossa formação e de tudo, né? Então, assim, só que isso não pode ser muleta. Com certeza. Né? Já foi talvez no passado, mas agora não mais. Tá? Agora a gente precisa olhar. O tempo é outro, né? O tempo é outro, a gente precisa olhar de forma diferente. As demandas são outras. E assim, Cris, quem não fizer isso hoje, quem não se unir, vai ser engolido, vai ficar para trás, não vai ter investimento, sabe? Nada disso, não vai ter. Eu acho que assim, passou um tempo em que as pessoas pensavam, não, é dever do poder público. Não. O poder público tem os seus deveres, com certeza. Uhum. Mas e o que cada cidadão está fazendo? Não é cobrar, é participar. É participar, né? É ir lá buscar. Sim. É buscar a própria legitimidade. Sim. Como é que você vai cobrar legitimidade se você não participa do processo? Justamente. Né? Então, a nossa associação comercial, ela está muito amadurecida nisso, sabe? E o meu sucessor, né, que final do ano, né, se Deus quiser, a gestão é de 2 em 2 anos, né, que esse foi uma grande coisa que, quando Mazzuchin era presidente, a Cássio segundo presidente, eu primeiro presidente e eu segunda vice-presidente, que a gente fez, que foi mudar o estatuto, sem reeleição. Liderança é para passar, justamente. Não é para se eternizar, não é para sentar no banco, não é. Justamente. Sabe como é que você vai formando líderes e fazendo a mudança? Fazendo isso, porque cada um que senta naquela cadeira, Cris, eu vou te dizer, não levanta igual 2 anos depois. Não. Acredito. É muito, o Claudinei dizia isso, né? E por mais que eu quisesse imaginar, eu não imaginaria. É só estando realmente ali na frente. E isso não é mal, isso é bom. Que isso bacana, é bom. Marinês, a gente tinha assim a semana inteira. Tinha, com toda certeza, Cris. Mas então, eu quero já ir caminhando para o fim, né? Mas que legado você quer deixar? E qual o maior desafio que você vai enfrentar daqui até o fim do teu mandato para você conseguir deixar esse legado? Poxa, isso aqui a Marinês que fez. Cris, quem dos colegas que me conhecem dentro do associativismo sabe muito bem, e eu acho que é isso que fez com que no 3º mandato que eu estou na federação, né, o 3º presidente me convidasse para permanecer, porque eu sempre, eu sempre tive na veia a defesa regional. Eu sempre olhei para o associativismo e olho como coletivo, realmente. Eu nunca falo a SIC, não. É o nosso desenvolvimento. Né? Quando a gente fez a questão do aeroporto, quando a gente fala da 170, né? Quando a gente fala do nosso hub agora, a duplicação, tudo isso é no coletivo, meu Deus do céu. Porque se o Goiexim se desenvolver,
Com nós certeza. desenvolvemos mais. Nós somos o polo, né? É isso, nós temos que assumir isso. Nós não queremos só Nós temos ônus, que assumir, né? não, Nós queremos bônus também. Exato. Não, e nós temos que assumir isso, Cris, né? Tanto quanto a associação comercial, quanto todas as entidades que fazem parte de Guarapuava sabem disso, né? Que cada entidade que está aqui é parte de um todo regional, né? Que é preciso fortalecer a associação aqui, é preciso fortalecer a associação de Laranjeiras do Sul, porque todo mundo fortalecido, os braços são mais fortes, né? E quando a gente vai fazer uma briga, entre aspas, né? Macro, né, para os governos, você tem força, você não está falando por uma pessoa, por uma entidade, né? E hoje, isso talvez seja um dos nossos maiores legados, Cris. Hoje eu percebo que as lideranças políticas olham para nós desse jeito, sabe? Sabem, têm olhar para as nossas instituições. Na própria entrega do aeroporto, do projeto, isso. Eu vi quando alguém do governo do estado foi entrevistar e falou assim, então, tá, Marinesa, tá, viu, eu tô vendo, eu vi o que vocês estão fazendo. Para mim, é isso. Não é o que meus colegas da diretoria estão fazendo, não. É o que nós, instituições, estamos fazendo. Então, esse é o maior legado, eu penso, de unidade mesmo, né? E outra coisa num momento como aquele que eu assumi, com tantas e tantas coisas, furar a bolinha e dizer, a terceira mulher está chegando. Isso, eu sempre digo assim, é a última pergunta, mas nunca né? Ser mulher atrapalhou ou ajudou? Eu vou te dizer uma coisa, Cris. Você sabe que, assim, vou puxar uma memória assim, um pouquinho mais. Quando eu cheguei aqui e fui trabalhar em rádio, não tinha quando eu cheguei aqui, em 83, não tinha nenhuma mulher. E o pessoal dizia, nossa, você vai, né? Meus colegas na época tinham uma fama que não preciso nem te contar, você sabe muito bem, né? Então, né, nossa, você não... Né? Olha, Cris, se eu tive uma ou duas tentativas naquela época, os meus colegas logo me viram quem eu era, por que eu vinha e que objetivos eu tinha. E é exatamente isso. Hoje, eu tenho a honra de dizer que eu fiz uma história no associativismo, né? Participando lá, sendo os 4 anos presidente da coordenadoria, que são os 18 municípios, né? Sendo convidada para estar lá na federação, construir uma história de entrega no associativismo. Então, por isso que algumas rusgas, pela nossa formação local, ainda assim, né? Às vezes os colegas de fora me viam mais, né? Como agente mesmo de associativismo. Mas surpreenderia se você falasse ao contrário. Não, Mas vou te dizer assim, não tive, se eu te disser assim, qual é um sofrimento que eu tenho, não. E se houve algumas, né, tentativas, alguma situação, eu acho que deu para as pessoas, se eu era dentro do empresariado, se era dentro da minha diretoria, ou se era, enfim, ver que eu não estava para ocupar cargo. Não. Que eu estava e continuo com uma responsabilidade. Esse ano, né, Cris, que você perguntou, esse ano sim, a gente tem que fazer esses projetos que a gente começou efetivamente, redundante, serem efetivados, acontecerem mesmo, né? Eu não vou sossegar, não vou dormir sentada de jeito nenhum. Nós estamos num período desafiador para o nosso comércio, vivemos o final do ano desafiador, entramos no ano desafiador, é só você olhar para todas as lojas e ver. Eu penso que algumas lojas, Cris, passaram uns 12 meses fazendo oferta. Coisa que não era assim que acontecia. Período X vai de oferta, né? Então a gente tem responsabilidades com isso. A gente tem responsabilidades, com certeza, para um próximo passo de uma feira líquida tão maior quanto a que foi no ano passado, porque o nosso empresário está precisando novamente, né, fazer esses ajustes dentro da sua empresa para continuar produzindo, para continuar em pé, sabe? Para continuar em pé, né? Nós temos um ano que, além dos 9 feriados, nós temos um ano de Copa, nós temos um ano de eleições, né? Copa, eleições, feriados, quer dizer, tudo isso, as pessoas às vezes não pensam, mas gente, para um empresário, Cris, né? Exatamente, para um comerciante que ele
Não, ele vai abrir no feriado. Ele paga 100% de tudo, Sim. Cris. Sim. Olha o que significa isso para Sim. ele, né? Os que têm empresa familiar, esse ano já aconteceu muito. A família ia para frente, sabe? No feriado. A família abria, a família estava lá, né? Mas isso não é uma realidade, né? Então, é um ano desafiador, né? Mas é um ano que a gente, se Deus quiser, vai vencer com essas maturidades que nós falamos, né? E que a continuar com esse olhar para fora, Cris, sabe? De visão ampliada, né? E que a nossa comunidade e que os meios de comunicação como vocês aqui todos entendam isso e que a gente possa entender, ó, a gente precisa se fortalecer ainda mais. Nos fortalecemos em 2025, mas 2026 tem outras pedreiras, Outras né? pedreiras. Outras pedreiras e grandes. E a gente precisa estar unido, a gente precisa tá junto. Então, é dessa forma que eu estou vendo esse um ano que, se Deus quiser, com muita saúde, Ele que nos dê, e sempre peço muito discernimento, sabedoria, porque você sabe muito bem, estar na liderança, em qualquer liderança, não é fácil. Não, Não você é é vitrine. fácil, Cris. Se deu certo, É. nem sempre é você, né? Se não deu certo, tudo é você. E você sabe uma coisa que me surpreende ainda hoje, Cris? É eu responder, como eu respondi agora no final do ano, que a gente não recebe. Eu me assusto, sabe? Ainda, gente, associação comercial, presidência, diretor, todos, os colaboradores, os funcionários que estão lá na SIC trabalhando, né, desenvolvendo as soluções para vocês, isso sim, né? Eles sim, mas nós, diretores, ninguém ganha nada financeiramente. Não há uma remuneração. Há outros tipos de remuneração que nós falamos aqui, sim, né? sim. De corrente, da tua rede e de tudo mais, né? Cris, e antes de encerrar, eu quero dizer, o nosso hub, né? Estamos felizes de chegar nos móveis do hub. Se Deus quiser, o nosso hub, nesse ano desafiador, vai ser bastante importante para trazer soluções também e abertura. Ele está lá para que o nosso associado, o nosso empresário, chegue, traga os problemas para nós e diga, tá aqui, Hub, nos auxilie, né, a desenvolver isso, a trazer soluções para desenvolver o nosso comércio, né, as vendas online vão continuar, né, Cris? Então a gente tem que fortalecer o nosso comércio, né? Cada vez mais. E fazê-los entender Cada que vez mais. precisa ter cada vez mais essa mudança cultural que nós falamos aqui no meio da nossa entrevista. Meu Deus, você vai voltar aqui porque a gente tem muita coisa para falar, muita coisa para falar mesmo. E eu costumo dizer assim que a gente vive um momento em que a gente dizia, a gente corta. A gente vive num momento em que a gente, até passado recente, a gente dizia, meu Deus, hoje eu vou matar um leão por dia. Uhum. Eu não digo mais isso. Eu digo assim, hoje eu vou matar hienas, porque hiena, além de ser o bicho mais temido da selva africana, ela ataca em bando. E a gente tem uma avalanche de coisas, né? Isso mas mesmo. A gente tem que estar unido também para contra atacar em bando, né? Isso aí, é isso aí. E essa resposta que a gente tem que dar para a nossa comunidade, para a gente que está aqui, o nosso negócio é daqui e a gente ama aqui. Eu amo Guarapuava, eu amo a minha região. A gente vive aqui, né? Exatamente. Cris. Bom, eu quero agradecer a tua visita, né? A tua contribuição, né? Porque o jornalismo é feito de duas partes, né? Eu entrevisto, você responde. Que delícia. Que bom. Então, e deixar dizer que a gente está à disposição, né? São muitos e muitos anos. Começamos, acho que praticamente juntas, né? Então, eu acho que essa união tem que ser, passa também por aqui, né? Com certeza, Cris, com certeza. Então, obrigada a você que nos acompanhou, obrigada a Sofia, que me assessora hoje aqui, né? E obrigada a todos e mais uma vez, obrigada e fique à vontade. Obrigada, minha querida Cris, obrigada a toda a equipe, Sofia, né? E toda a equipe sempre com a gente, sempre tem os nossos assessoramentos, né, Cris? Senão a gente não é absolutamente nada. Boa sorte na sua caminhada, meu amor, né? E agradecer a nossa comunidade toda, os nossos associados, os nossos colaboradores, todos os nossos ex-presidentes, né? Que graças a Deus a grande maioria está aqui, vivendo na nossa cidade. Agradecer vocês, nossos colegas
presidentes e suas diretorias por tudo aquilo que fizeram, por tudo aquilo que acreditaram, e eu espero que eu e a minha diretoria estejamos honrando tudo aquilo que vocês fizeram. E se não estivermos, por favor, eu sempre falo isso no Integra SIG, a gente tem encontro com os associados. Às vezes, dentro, a gente tem dificuldade de ver. Sim. Mas vocês, a casa é de vocês. Associado, a associação comercial é sua, né? Comunidade de Guarapuava, a associação comercial é de vocês. Esses 71 anos existimos porque vocês estão lá e porque vocês são a nossa base. Muito obrigada, fiquem com Deus. Parabéns, viva a SIG, né? Viva a SIG, isso aí, viva a SIG.